Saudações, galerinha do CAI Cursos, professor Thales Diego, mais uma vez aqui para o nosso vídeo sobre textos argumentativos. Eu tinha prometido na última aula, no último vídeo, que a gente ia fazer a análise de alguns textos relacionado aos assuntos que a gente já viu até agora. Esse exercício de a gente analisar textos é um exercício muito importante para o desenvolvimento de uma boa redação. Vocês vão conseguir visualizar tudo aquilo que a gente já estudou até agora sobre esses textos na prática, no próprio texto. Eu separei dois textos para a gente analisar. São dois textos dissertativos argumentativos, que seguem essa proposta da argumentação. E a gente vai analisar esses textos sob a visão, primeiro, dos elementos coesivos, da coesão textual, que foi o assunto do nosso último vídeo. E a gente também vai analisá-los em relação ao conteúdo sociocultural e outras questões também, certo? O primeiro texto, a primeira redação, esse texto ele tem como tema epidemias contemporâneas e seus desafios relacionados à histeria coletiva, certo? São textos retirados da internet, mas que são bem produzidos, ok? Bom, eu separei aí em partes, Primeiro a introdução, tá assim bem destacado para vocês conseguirem realmente enxergar. E esse primeiro parágrafo diz o seguinte: no episódio Walking Tall, da 12ª temporada da série Grey's Anatomy, relata-se a disseminação de um vírus no hospital Seattle Grace por a médica April Kepner, após uma viagem à Jordânia. Sendo assim, após ter contato com o ambiente hospitalar, várias pessoas ficam doentes, chegando a morrer, causando um grande caos. Fora da ficção, é fato que a cena ocorrida na série pode ser relacionada ao odierno cenário global, visto que várias pessoas estão sendo infectadas pelo novo coronavírus. Portanto, é imprescindível análises de medidas que favorecem a perpetuação da problemática. Então, veja, nesse primeiro parágrafo, eu grifei para vocês aí principalmente os elementos coesivos, Então, eu falei para vocês na aula passada que esses elementos coesivos, eles serviam para ligar as ideias. Então, percebam, a ideia inicial, que é a construção de um repertório sociocultural a partir de uma série, Grey's Anatomy, ela é ligada a partir do sendo assim, que é o primeiro elemento coesivo. A segunda ideia, de explicar a situação que está acontecendo e logo após relacionar essa ideia, à realidade. Por isso que ele utiliza aí essa expressão fora da ficção. Para informar que a partir de agora ele vai começar a falar sobre coisas relacionadas à realidade. Depois ele utiliza um elemento coesivo de explicação, de justificativa, que é o visto que. E ele encerra o parágrafo com portanto, mostrando que ele está resumindo todas as ideias anteriores em um tópico frasal que poderia ser até a tese, quando ele diz é imprescindível análise de medidas que favorecem a perpetuação da problemática, ele está querendo dizer que é necessário analisar quais são essas medidas que perpetuam a problemática para se conseguir resolver a problemática, certo? Então, são ideias que estão sempre ligadas através desses elementos coesivos. Gente, quanto mais elementos coesivos vocês utilizarem de forma correta, melhor para o texto, certo? O segundo parágrafo, que é o primeiro de desenvolvimento, vai continuar desenvolvendo as ideias que foram colocadas no primeiro parágrafo, só que nesse caso a partir da argumentação. Então ele vai dizer, primeiramente, é fulcral expor que um dos impulsionadores do impasse é a falta de empatia estabelecida por uma parcela da população mundial. De acordo com o filósofo Zygmunt Bauman, em seu conceito de modernidade líquida, relata que vivemos em tempos modernos, onde as relações sociais esvaem-se, perdendo total concretude.
De maneira análoga ao que foi exposto pelo filósofo, esse mesmo pensamento é relatado na atual conjuntura. Isso ocorre porque várias pessoas desrespeitam as medidas protetivas, né, a medida protetiva da quarentena. Sendo assim, muitas são expostas ao vírus, contribuindo no agravamento da histeria coletiva. Gente, a gente até comentou no vídeo ontem, né, na live, eu e Alcides, sobre esse filósofo, né, o Bauman. Ele é muito utilizado em textos argumentativos exatamente pela relação que ele traz referente à modernidade líquida, né, que é uma das discussões mais pertinentes dele. Essa modernidade líquida tá querendo falar das relações que as pessoas têm hoje em dia, que são cada vez mais, como é que eu posso dizer, passageiras, né? As pessoas se importam cada vez menos com as outras, com os direitos das outras pessoas, né? E com o bem-estar delas. Então, nesse caso aí, ele utiliza a citação do filósofo, é uma citação de autoridade, né? Ele é filósofo, sociólogo, né? Um estudioso da área da sociedade, e aí ele vai relacionar essa citação com o que está acontecendo hoje em relação ao coronavírus, né? Vejam que ele utiliza muitos elementos coesivos, né? Tanto aqueles que são responsáveis pela argumentação, né? Como também aqueles de retomada, né? Então, o de acordo com, de maneira análoga, esse mesmo, o isso, o sendo assim, né? Eles todos funcionam como elementos coesivos, assim como o primeiramente, mas o primeiramente, para que funcione como elemento coesivo, ele precisa estar relacionado no segundo parágrafo de desenvolvimento, também com outro elemento coesivo, né? Então, em segundo lugar, ou em segunda análise, como a gente vai ver daqui a pouco, certo? Então, vejam só, nesse parágrafo, a incidência do repertório sociocultural é muito rica, porque ele cita um filósofo, relaciona a discussão desse filósofo, que é em relação à modernidade líquida, ao assunto que ele está tratando, né, logo após. Esse elemento coesivo, de maneira análoga, é responsável exatamente por fazer essa relação. E é assim que se constrói uma boa argumentação, certo? Em segundo lugar, é indubitável que a negligência estatal também corrobora tal quadro deletério. Em consonância à Declaração Universal dos Direitos Humanos, promulgada em 1948, é dever garantir aos indivíduos o direito à saúde e ao bem-estar social. No entanto, o descaso governamental impede que uma parcela da população usufrua desse direito universal na prática. Ademais, o número de casos de infectados no mundo eram baixos no início das divulgações. Porém, de acordo com a Universidade Johns Hopkins, localizada nos Estados Unidos, o número atual de casos confirmados superou a marca de 1 milhão. Dessa forma, isso é evidenciado devido à lentidão no sistema de saúde e à falta de investimentos nos setores públicos. Então, percebam, né, gente? Para poder construir essa outra argumentação, esse outro parágrafo argumentativo, a autora do texto ela vai utilizar a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? Então, mais uma vez, ela se apropria de um repertório sociocultural que é legitimado, né? Em primeiro lugar, ela utilizou o filósofo, e agora ela utiliza, né, um dado da ONU, né? Da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, dessa forma aí, relacionando essas ideias, né, da declaração, que traz aos indivíduos esse direito ao bem-estar social, né, à saúde, ele vai e relaciona com as problemáticas que os países estão enfrentando, né? Porque vocês sabem, mesmo países ricos, como países da Europa e até mesmo os Estados Unidos, estão passando por problemas, né, no âmbito da saúde, mesmo estando preparados, entre aspas, né, para essa situação, eles ainda estão, infelizmente, penando para poder conseguir dar um suporte a essas pessoas que estão doentes, né? Então, vejam, relacionado aí ao conteúdo sociocultural, bem interessante, né? O que ele faz para conseguir relacionar essas ideias. Então, Declaração dos Direitos Humanos, ele relaciona aí o aumento dos casos, principalmente a lentidão do sistema público de saúde, né, desses países, e a falta de investimento em setores públicos.
Quanto à questão da coesão textual, como vocês estão vendo aí marcados, nós temos, em segundo lugar, em consonância a, né, que ele faz referência à declaração, o no entanto, que dá um sentido de oposição, né, o ademais, que dá uma ideia de soma, né, de adição de informações. Nós temos o porém, que também dá a ideia de oposição, de acordo com, para se relacionar à universidade, né, que não deixa de ser um discurso de autoridade. O dessa forma, que nesse caso está relacionando tudo o que foi dito anteriormente para ele poder concluir a ideia do parágrafo, né? E o devido a são todos, nesse caso aí, elementos coesivos que ligam as ideias do texto, certo? Para concluir esse primeiro texto, nós temos a conclusão, né? Então, portanto, diante de todos os fatos expostos, é de extrema importância atitudes que visam soluções para o impasse, para que pessoas possam ter o direito à vida. É dever do Estado investir em políticas públicas por meio da construção de obras como unidades de saúde modernas e com profissionais adequados. Além disso, para que haja a contenção do vírus, é dever da população cumprir as medidas protetivas, assumindo seu compromisso com as outras pessoas e nações. Tal compromisso pode ser visto como um projeto coletivo em sociedade. Dessa forma, a população deverá usufruir do direito à saúde e ao bem-estar social e não viverá o caos retratado em Grey's Anatomy, né? Então, uma conclusão realmente bem desenvolvida, né? Tem vários pontos da proposta de intervenção que a gente estudou em outro vídeo, né? A gente vai tentar aqui retomar alguns desses pontos. Percebam que ele também utiliza uma quantidade razoável de elementos coesivos, né? Iniciando com portanto, que é um dos principais elementos de conclusão, né? Principalmente quando você está escrevendo uma conclusão. Ele retoma parágrafos anteriores com a expressão diante de todos os fatos expostos. Isso aí é muito importante, né? São elementos coesivos interparágrafos, né? Que ligam as ideias entre um parágrafo e outro. Eles precisam estar no texto, é muito importante. Nós temos o para quê, né? O por meio da, o além disso, né? O tal compromisso, uma expressão aí que retoma uma ideia anterior, e o dessa forma, certo? Quanto à proposta de intervenção, gente, nós temos o Estado, né, como agente, investir, que ele deve investir em políticas públicas, é a ação, por meio da construção de obras, nesse caso aí, o modo meio. Depois ele dá um detalhamento, né, como unidades de saúde modernas com profissionais adequados. Isso aí pode ser considerado um detalhamento. E aí ele começa logo após uma outra proposta de intervenção, né? Além disso, aí tem mais um para quê, tem mais uma ação e tem mais um agente que é a própria população, ok? O interessante, gente, que nessa redação, o que eu achei bastante interessante é a questão da retomada das ideias para que ele construa um bom projeto de texto, né? No caso ela, que é a Liliane. Ela consegue retomar algumas questões que ela já tinha colocado em outras partes do texto e solucionando esses problemas, né? Porque ela fala do Estado, né, que tem um papel importante, ela fala da própria população, já que ela falou anteriormente, né, que o fato das pessoas serem negligentes quanto à questão da quarentena também atrapalha, ela retoma essas ideias para poder concluir o texto. E aí, no final, ela ainda retoma o Grey's Anatomy, que foi a série que ela utilizou como conteúdo sociocultural na primeira parte do texto, lá na introdução. Então, quando o autor do texto, né, quando o participante, o concorrente, ele consegue fazer essa relação, significa que ele conseguiu fazer um texto, né, que tenha um projeto, que é um texto bem organizado, ok? Então, no próximo texto, que será na próxima aula, a gente vai ver
tanto essa questão aí dos elementos coesivos, mas a gente vai focar bastante na construção de repertório, né? Porque é o que as pessoas geralmente têm mais dúvida, que é a parte exatamente do desenvolvimento, certo? Mas eu vou disponibilizar, tem até a referência aqui, né? Escrever online. Eu vou disponibilizar o link desse texto, ou até mesmo o arquivo, para se vocês quiserem analisá-lo melhor, né, separadamente, fazer uma leitura mais com um olhar mais específico para essas questões que a gente está estudando, certo? Bom, gente, então, na próxima aula a gente vai analisar mais um texto, né, com essa visão voltada para esses pontos que a gente está estudando até agora, ok? Então, um grande abraço, continuem estudando, continuem escrevendo, e é isso aí, valeu!